Para tratar da participação do Brasil e também das cobranças que foram feitas aí pelo presidente Lula durante a COP28, o Jornal da Manhã recebe agora o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bucuí. Muito bom dia, o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Soraya. É um prazer. Muito bom dia. Carlos, a gente sabe do protagonismo brasileiro, inclusive, né, na energia limpa, né, a matriz hidráulica, né, das hidrelétricas, o avanço agora do solar, eólica, a eletrificação também na nossa frota. Falamos há pouco também dos ônibus aqui no corredor do ABC. Isso é algo histórico, há muito tempo já existe isso por lá, né? Os ônibus já são elétricos, aqui em São Paulo também os trólebus. Carlos, de fato, o Brasil precisa mostrar o seu protagonismo de estar à frente, do seu potencial, inclusive o etanol, né, e outras formas de energia limpa. E, é claro, muitas vezes o Brasil é sempre cobrado em relação ao Amazonas, à floresta, o Pantanal, evidentemente, mas nós temos até mais pontos positivos do que negativos para mostrar-nos numa conferência tão importante como essa. O Brasil ele tem um valor incomensurável no cenário internacional porque ele é detentor da maior floresta tropical do mundo e também é detentor da maior biodiversidade. Tem muita água, tem uma matriz hidrelétrica limpa, né? Tem possibilidade de trabalhar com energia alternativa, como a questão de outras energias que estão sendo desenvolvidas. Então, o Brasil ele tem muito a demonstrar nesse processo, por isso mesmo, ele não pode tender a se aproximar do cartel do petróleo, que é o OPEP, não é? Então, esse foi um erro crasso do Brasil nesse início de conferência da COP28. Professor, aproveito a oportunidade até para trazer à tona um artigo que o senhor mesmo publicou essa semana, até trazendo... Na ocasião ali, falando sobre conflitos de interesse, colocando mesmo em dúvida as negociações que vão acontecer na COP28. Então, eu te pergunto, é possível mesmo avançar nessa redução de emissão de gases, né? Esses ataques ao meio ambiente a partir de patrocinadores da indústria petrolífera? Olha, o cartel do petróleo, a OPEP, ele foi fundado para regular a questão do petróleo para conseguir maior lucratividade. E esse setor de petróleo se vê ameaçado hoje pelas mudanças climáticas, porque não há solução para a questão climática se você não banir os fósseis da face do planeta. Então, esse setor tem se evidenciado no sentido de cooptar, de assediar outros países para fazerem parte dessa coligação que pretende a permanência dos combustíveis fósseis no planeta, o que é um absurdo e é acientífico, vai contra a própria ciência. Então, nesse sentido, a realização da conferência da COP28 num país detentor de petróleo, como Emirados Árabes Unidos, e tendo o coordenador da conferência, o próprio CEL, de uma companhia de petróleo, o presidente de uma companhia de petróleo, isso significa que você tem claramente um conflito de interesses instalados, né? E não há como negar. Inclusive, as notícias internacionais sobre a agenda, a forma como foi organizada, as assessorias que participaram da organização, tudo aponta para uma continuidade do lobby do petróleo, agora supervisionando uma conferência, e nós sabemos que o país anfitrião ele tem uma prerrogativa enorme sobre a agenda da conferência, né? Então, essa conferência ela não promete muito, porque ela está sob a direção do setor de petróleo. Carlos Bucuí, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Carlos, bom dia, satisfação falar com você na Jovem Pan. Você tocou num ponto importante, que é o fato da COP28 estar sendo realizada no Emirados Árabes Unidos, um polo petrolífero mundial, tendo como responsável pelo evento a grande figura, o CEO da empresa local de petróleo. Você entende que isso pode ser lido como uma tentativa de trazer esse setor, que talvez seja o mais poluente, para, de alguma forma, construir uma solução que seja adequada para o meio ambiente mundial, ou isso tem que ser lido realmente como uma forma desastrosa para o meio ambiente? É uma forma desastrosa para o meio ambiente, porque você está lidando com um cartel, né?
E nós sabemos que a figura do cartel, inclusive no Brasil, ela é prevista por lei como impeditiva de um bom mercado que atenda o consumidor, que atenda uma sociedade. Então, não existe a possibilidade de você, numa conferência contra o armamento, você ter alguém da indústria bélica pilotando a conferência, não é? Nem contra o tabagismo de uma pessoa que faz a área de produção do tabaco. Então, isso seria completamente contra as normas de conflito de interesses, que são muito claras. Isso é aplicado, inclusive, na jurisprudência internacional, em casos onde você deve restringir esse tipo de participação. Então, não há oportunidade, de fato, no resultado da COP28. Nós estamos trabalhando debaixo de um enorme conflito de interesses. Professor, só para a gente também não perder a linha de raciocínio nesse sentido, o que significaria a participação, né, e a possibilidade do Brasil entrar na OPEP+, e também o que significaria isso para os compromissos climáticos? Olha, a OPEP+, é um pool de estados que não são os estados autoritários da OPEP, os primeiros, né, detentores da OPEP, que trabalham também com o crescimento do petróleo no seu PIB. Né? E o Brasil está aí ocupando o 8º lugar como país produtor de petróleo. Então, essa entrada do Brasil não significaria uma saída para uma modernização da OPEP ou uma influência positiva do Brasil como um perfil verde na OPEP. O contrário, o Brasil está sendo aliciado pelo setor internacional de petróleo. É isso que está ocorrendo. Né? Isso tem que ser compreendido, porque o objetivo da OPEP é manter a produção do petróleo presente, apesar das mudanças climáticas. E que o que se utiliza de argumento é que é possível sequestrar o carbono, tecnologia que não existe. Não há escala ainda que permita realizar esse tipo de retirada de carbono e que permita, portanto, a continuidade de uma matriz de petróleo. Então, a humanidade precisa se livrar dos combustíveis fósseis para evitar uma tragédia climática que nós estamos já percebendo hoje quais são os resultados. Né? Quer dizer, todo esse discurso da OPEP é um discurso acientífico, tanto que a Arábia Saudita se recusa, de uma forma negacionista, a paralisar a retirada de petróleo. Ela pretende, para sempre, continuar na indústria. Quer dizer, é um discurso claramente negacionista. Então, a ciência, não é? Um conhecimento tecnológico mais esclarecido, tem que lutar contra isso para fazer a transição necessária que salvaguarde a humanidade. Carlos, essa questão que envolve, né, o carbono, esse mercado, todo esse potencial brasileiro, como nós começamos a entrevista, né, você dizendo, né, que o Brasil, de fato, é protagonista por natureza, literalmente, né, quer dizer, até que ponto nós estamos aí também se aproveitando dessa situação, porque há muitas críticas, inclusive há muitos ambientalistas brasileiros que criticam o Brasil, a sua postura, evidentemente, até que ponto isso ajuda, atrapalha. E, de qualquer forma, qual que é o potencial também, porque sempre há cobranças mundiais, os fundos, mas pouco dinheiro tem chegado de fato aí para ajudar o Brasil também nesta missão que, como você disse, é mundial. Olha, a questão de financiamento climático tem sido um problema. Você veja a questão de perdas e danos, que é um fundo estabelecido, solicitado desde a Conferência de Cancún em 2010, e só agora você tem um aporte de recursos de menos de 0,5% do valor que foi solicitado para levar os países a uma adaptação, os países mais vulneráveis, a uma adaptação necessária. Né? Então, isso já tem sido insuficiente, ficou comprovado no início da conferência. Por outro lado, o pagamento por serviços ambientais pela floresta em pé que o Brasil pretende não é ruim, porque você pode ter recurso financeiro que tenha uma bonificação para proprietários de florestas para que eles mantenham as suas florestas em pé, mesmo considerando que você tem uma obrigatoriedade legal no Brasil de fazer isso. Mas é claro que instrumentos econômicos são convincentes, não é? Então, eu não vejo nada de negativo nisso. É importante que haja uma valorização ambiental
daqueles elementos que servem para a regulação climática. Lembrando que as florestas respondem por 1% da capacidade de sequestrar, aliás, de diminuir a incidência climática sobre o planeta. Então, é importante que se tenha tanto questão legal, acordos internacionais, como também instrumentos econômicos de proteção. Carlos, também queria te ouvir em relação à própria postura do presidente Lula, nesse sentido de ter cobranças, né, de posicionamento ambiental, cobrando efetivamente que os países mais industrializados financiem países em desenvolvimento, né, para desenvolver até matrizes energéticas limpas. Você acredita que seja possível avançar nesse ponto? O Brasil, a gente sabe, é a 9ª maior economia do mundo, o 6º maior emissão de gás efeito estufa. Isso faz com que ele também, o país, esteja numa posição não tão confortável assim para fazer tantas cobranças? Não é confortável a posição do Brasil, como não é de ninguém. Todo mundo que emite hoje deve tomar cuidado com seu próprio comportamento. Agora, o Brasil tem lições de casa para fazer que não fez. Por exemplo, houve uma redução do desmatamento de 22%. Isso é fato. Isso pesa a favor do Brasil. De outro lado, o aumento do rebanho bovino está levando a uma emissão excessiva de metano, e o Brasil perde com isso. Por outro lado, você tem desmatamento ampliado na região do Cerrado. Isso é um problema para o Brasil. Quer dizer, na verdade, o Brasil não tem uma posição tão confortável, porque, primeiro, não é um país pobre. O Brasil é a 9ª economia do mundo. Segundo, o país é o 6º maior emissor do mundo. Terceiro, o Brasil é o 8º produtor e exportador de petróleo, portanto, de combustível fóssil do mundo. Então, o Brasil não tem uma posição tão confortável para cobrar os outros países. Mas quando você pensa que China e Estados Unidos são responsáveis por mais de 40% da poluição global, aí sim, aí o Brasil tem razão de fazer essa cobrança na questão da proporcionalidade, né? E, lamentavelmente, nem China nem Estados Unidos, os principais mandatários, não compareceram à conferência, o que já sinaliza a insuficiência desse encontro na forma como ele está sendo gerido e planejado. Conversamos com Carlos Bocuí, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, abordando a COP28 aqui no Jornal da Manhã. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Até mais. Eu que agradeço. Vamos torcer para essa COP produzir resultados. Sem dúvida.